A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus venha abençoar mais um dia. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos. Amém? Vou deixar para vocês nesta manhã uma pequena reflexão, né, da palavra do Senhor. Nesta manhã maravilhosa, onde Deus ele vai falar conosco, irmãos. E vocês meditem bem nessas reflexões que eu vou deixar para todos vocês. E que vocês não deixem de tirar um pouquinho do seu tempo, todos os dias, irmãos. Faça um devocional com Deus na parte da manhã. Ore, busque ao Senhor. Peça ao Senhor direção, que Ele direcione os seus caminhos, direcione os seus passos, viu? E Deus assim estará te abençoando de uma forma surpreendente, de uma forma maravilhosa. Eu sou a missionária Denise, aqui de Minas Gerais, para quem não me conhece. Aleluia. Muitas das vezes você pode ver aí, né, nosso canal novo aí e pensar, mas parece que eu conheço de algum lugar. Sim, você já me conhece lá do canal Vida Simples na Roça com a família Oliveira. É isso aí, mas nós sentimos de Deus em nossos corações de estar abrindo um canal só para estar falando do amor de Jesus, estar orando com vocês, estar transmitindo a palavra do Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus, aleluia, Ele procura homens, procura mulheres que amam a palavra, que amam o Senhor Jesus acima de tudo e que querem transmitir a sua palavra. Assim, levando o evangelho a toda criatura, né? Então é isso que nós estamos fazendo. Você que ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva aí no canal, a Família de Jesus, com a missionária Denise. Amém? Louvado seja Deus e que o Senhor, Ele venha falar todos os dias no seu coração, como Ele tem falado no meu. Amém? Te convido para que você venha fazer parte desta família, a família de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E assim, junto nós estaremos prosseguindo, nós estaremos marchando até o dia da volta do Senhor Jesus. Este é o nosso desejo do nosso coração. Eu creio, aleluia, que é o desejo do nosso Jesus também. Que nós permaneçamos nele, numa só fé, num só amor, numa só união. Ser perseverantes até o dia da volta de Jesus. Eu vou deixar para vocês uma pequena reflexão nesta manhã maravilhosa. E eu quero que vocês reflitam. Quero que vocês prestem bastante atenção. Amém? E que o Senhor Jesus venha falar aí no seu coração. Tá lá, ó, as aves, as galinhas, uma barulhada, né? Estamos aqui no interior de Minas Gerais, como vocês sabem, né? Aleluia. Estamos por aqui, meus irmãos, também fazendo a obra do Senhor nosso Deus. E eu conto com a oração de vocês. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui em meio à natureza, no meio do mato. Glória a Deus. É maravilhoso também. Tem muita gente que precisa do Senhor. E por isso nós estamos aqui, para levar a sua palavra. E aos finais de semana, né? Estamos na cidade, ajudando lá na obra do pastor Jailson Moura, missionária Ana, né? Estamos do outro lado lá, juntos, unidos, fazendo a obra do Senhor. E Deus, Ele fazendo grandes maravilhas. Nosso Jesus, Ele não mudou, irmãos. É o mesmo Deus. Aleluia. Quando Jesus andava por este mundo, Ele fazia maravilhas. Aleluia. Curava, salvava, libertava, transformava, ressuscitava. O Senhor, Ele fazia coisas maravilhosas. O nosso Jesus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Viu? Eu vou trazer para vocês essa meditação. Glória a Deus, aleluia. O processo de esmagamento que disse. Eu achei muito interessante, irmãos. E eu vou estar aqui passando para vocês, viu? O processo que o Senhor nos conduz antes de se utilizar das nossas vidas numa grande dimensão é esmagador. E como uma uva, quando está sendo prensada para extrair o vinho, ou como azeitona sendo esmagada a fim de ser transformada no azeite da unção. Glória a Deus. Para gerar unção, o Senhor nos submete a processos dolorosos. Quanto mais provação, é mais unção. Quanto mais lágrimas derramadas, mais unção é gerada. Oh, maravilha, glória a Deus. Jamais estaremos aptos
para vivermos o propósito divino sem antes passarmos por essa prensa do Senhor. Antes de honrar um servo dele, primeiramente o Senhor irá submetê-lo a processos de humilhação. O orgulho necessita ser esmagado para que a humildade seja gerada. E para a nossa meditação, vou deixar para vocês aqui Mateus 26, 36, que nos diz desta forma. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pela segunda vez orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormes e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, portanto, vede, o traidor se aproxima. Oh, meus irmãos, Jesus aqui, ele estava passando numa prensa. Jesus que não precisava, ele estava aqui, meus irmãos, sendo torturado. Só dele pensar o que ele iria passar, meus irmãos. O cálice que ele iria beber. Aleluia. Ele estava agoniado só de pensar o que seria dele, porque o Senhor Jesus, ele sabia tudo que iria acontecer com ele. É dessa forma, meus irmãos. O Senhor Jesus chamou seus discípulos para que eles viessem se afastar de todos, se afastar das multidões que oprimia sempre, que estava ali, multidões e multidões junto com ele, se afastar dos perseguidores, se afastar de tudo, se afastar daquele mundo em que ele vivia. Louvado seja Deus. Chamou os discípulos, porque a alma dele estava angustiada, o espírito dele estava angustiado naquele momento, porque ele sabia que ele iria enfrentar a morte de cruz, ele iria enfrentar humilhação, ele iria enfrentar, aleluia, tanta coisa por nossa causa, irmãos. E ele chamou os discípulos, vamos orar. Aí ele foi para o Getsemane orar. Chegando lá, meus irmãos, ele levou 3 dos seus discípulos. Levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aleluia. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus entrou em oração, ele sentiu peso, ele sentiu as misérias dos pecadores. Ele pôde sentir, meus irmãos, a verdadeira provação que ele iria enfrentar. Ele sentiu o que a gente não tem palavras, irmãos, de falar o que ele sentiu. O Senhor Jesus, ele sentiu ali uma angústia tão grande na sua alma, no seu espírito, que ele começou a pedir ao Pai que, se fosse possível, afaste de mim este cálice. Se tiver outro jeito de salvar a humanidade, se tiver outro jeito de morte, sem ser essa morte de cruz, o Senhor passa de mim.
passa de mim este cálice. Mas se porventura não for essa sua vontade, e que a sua vontade se cumpra na minha vida. Oh, glória a Deus. E voltando ele, irmãos, estava ali, todos os seus discípulos dormindo, enquanto o Senhor estava orando. Nós sabemos que o Senhor chorou, o suor dele se transformou em sangue. E ele foi e falou com eles: será impossível que vocês não podem vigiar comigo nem um pouquinho? Será impossível que vocês não podem tirar um tempinho para estar em oração comigo? Para viver isso que eu estou sentindo, esta agonia, para ajudar ele em oração. Porque Jesus estava em carne, meus irmãos. Ele sofria como nós sofremos hoje. Ele sentia dor como nós sentimos. Aleluia. Ele sentia tristeza como hoje nós sentimos. Ele sentia essa angústia que você sente. Aleluia. Ele também sentia as perseguições que você tem hoje. Aleluia. Ele tinha muito mais ainda. O nosso mestre, ele sofreu, meus irmãos. E ele falou, quando ele voltou, achou os discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que o Senhor fala que nós, que eu e você, devemos vigiar e orar, para que nós não venhamos entrar em tentação, irmãos. Jesus, ele não precisava de estar passando por isto. E ele voltou a segunda e a terceira vez, para adiantar o vídeo, irmãos. Voltou, encontrou novamente os discípulos dormindo. E assim somos nós, irmãos. Quantas vezes o Senhor tem te despertado? Vai vigiar, meu irmão, vai orar, vai buscar. E você se encontra dormindo. Não só, aleluia, na sua vida aí para descanso do seu corpo, mas como a sua vida espiritual, você está dormindo, você está morto, você está fraco, você está morno. Não é um crente quente, nem frio, está sendo um crente morno. E o Senhor está sempre te despertando. Vai orar, vai buscar a minha presença, vigia, porque a carne é fraca. Quando a sua carne se levantar e se colocar diante da sua vida espiritual, você tem que estar forte para vencer a sua carne. Você tem que estar fortalecido no poder de Deus. Aleluia. Jesus, que não precisava, ele passou, irmãos, por isso. Ele voltou novamente. E foi orar pela terceira vez, no versículo 44, dizendo as mesmas palavras. E então voltou Jesus para os seus discípulos. E perguntou para eles: ainda dormes e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Foi até que Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores e os discípulos ali dormindo. Irmãos, veja o quanto o homem é egoísta. Veja o quanto o homem é orgulhoso. Nem Jesus falando, nem Jesus mandando, dando ordem, porque ele pode. Aleluia, quantas vezes o Senhor tem te ordenado. Vai buscar. Me busca de todo o seu coração. Se você quer ser vencedor, me busca enquanto é tempo. Se você quer ser um crente vitorioso, vencendo a sua carne, busque, me adore, me glorifique. E muitas das vezes, irmãos, a maioria das pessoas não quer compromisso com Deus. E saibam que Deus tem compromisso com aquele que tem com Ele. Se você tem compromisso com o Senhor tem compromisso com você. Se você se diz ser filho de Deus, põe-te em pé e o Senhor falará contigo. Coloca diante do Senhor, porque Jesus está procurando aqueles que realmente querem morar no céu. O Senhor Jesus não é brincadeira, não é seu brinquedo. O Senhor Jesus, ele não é aquele que veio para brincar, irmãos. O Senhor Jesus não é o Senhor Deus para que nós o zombamos dele. O homem pode zombar de tudo, pode zombar de todos, mas de Deus ninguém se zomba. Ele não vai deixar, irmãos,
Ele vai cobrar. Sim, Ele vai cobrar de todos aqueles que zombaram do nome dEle. Porque Ele veio aqui, irmãos, sofrer por nós. Não existe dinheiro, não existe nada nesse mundo que paga aquilo que Ele fez por nós, que é derramar até a última gota de sangue em nosso favor. Para nos salvar e para nos libertar. Para nos tirar das garras do diabo, irmãos. Para nos tirar da garra deste mundo. Porque este mundo já está em trevas. Este mundo já está condenado. Então, irmãos, Jesus, Ele não precisava ter passado por isto. E enquanto Ele estava com esta angústia no seu peito, pedindo até a Deus, o Pai dele, para que, se tivesse jeito, outro tipo de morte, para que Ele fugisse dessa morte de cruz. Mas porém, Ele fazia só a vontade que o Pai falava. Deus falou para ele, seu Pai, você vai, desce lá, eu vou enviar o único filho que eu tenho para morrer morte de cruz. Mas eu vou te ressuscitar ao terceiro dia. Então Deus não mudou a sua palavra. O que Deus falou, Ele cumpre. Ele cumpriu até na vida do seu filho Jesus Cristo, o único filho que Ele tinha. Aleluia. Deu o seu único filho, só Ele, para descer lá da glória, sentado junto ao lado do Pai, com toda a sua glória que há nos céus. E Ele enviou o seu único filho para cá, para morrer. Foi perseguido desde quando Ele nasceu, como vocês sabem. Aleluia. Foram perseguir todas as crianças. E Herodes, ele pensava, quem sabe, que se matasse todas as crianças abaixo de 2 anos, Jesus também estaria no meio deles, né? Todos os meninos, para serem mortos, para ver se acabava com a vida de Jesus. Mas nós sabemos que quando Deus tem uma promessa, quando Deus fala a palavra dele, não volta vazia. Deus falou, você vai morrer na morte de cruz para salvar a humanidade. E Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então Jesus veio, irmãos, sofreu, foi humilhado, perseguido desde bebezinho. Aleluia. Ele não teve lugar nem sequer para o seu nascimento. Ele nasceu lá em Belém, numa manjedoura, que não tinha nem sequer espaço, né? Em lugar nenhum que eles procuravam. Aleluia, para o nascimento de Jesus encontrou uma vaga sequer para ele. E ele nasceu lá na manjedoura, onde os bichos estavam, os animais. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus nasceu com grande poder, com grande graça. O Salvador do mundo. Oh, glória a Deus. Ele veio para nos salvar, irmãos. E ele foi, sim, caluniado, perseguido, invejado, apedrejado. Ele foi, irmãos, até o último dia da sua vida, perseguido por Satanás e perseguido pelo povo deste mundo. Aleluia. Louvado seja Deus, mas ele não desistiu por amor a nós. Então, irmãos, que nós possamos levantar e erguer nossa cabeça quando nós estiver passando pela prensa, como a uva, como a azeitona, para ser extraído o seu azeite, e a uva para ser extraído o seu suco de uva. Irmãos, quando o Senhor apertar, vamos dar glórias a Deus, porque o Senhor é Ele que nos chamou, Ele que vai nos guardar, Ele que vai nos guiar até o último dia, até o dia da sua volta. Amém? Isso aí, meus irmãos. Nós sabemos que aquele que o Senhor chama para ser usado na obra do Senhor, ele é aprovado. Aquele que tem um chamado, irmãos, ele é provado. Como ouro é provado no fogo. Louvado seja Deus. E essa reflexão, meus irmãos, aleluia, me chamou a atenção. Falando sobre as uvas, para o suco de uva, a uva precisa ser esmagada, ela precisa ser prensada. E assim somos nós, irmãos. Para nós produzirmos frutos, para nós fazer a obra do Senhor. Também muitas das vezes nós somos esmagados pelas lutas, pelas provações. Mas nós sabemos que aquele que nos chamou, Ele nos garante. É Ele que nos exalta, Ele que nos abençoa, é Ele que nos usa.
E Ele jamais vai desistir de nós, irmãos. Se Ele te chamou é porque Ele mesmo vai te capacitar. Mas não se estranhe quando você estiver passando por luta, por provação. Aleluia. Porque a verdadeira provação, quanto mais prova nós passamos, aleluia, nessa reflexão aqui está falando que o orgulho necessita ser esmagado. Louvado seja Deus. E quanto mais prova nós passamos, mais lutas nós enfrentamos, nós vamos adquirindo experiência, irmãos, e vamos aprendendo com Cristo, ser mais humilde. O nosso orgulho tem que ser retirado de nós, que o nosso eu seja arrancado de nós e que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, oh glória. E para que isso aconteça, é preciso, irmãos, passar por um processo, muitas das vezes dolorosos, para gerar, aleluia, mais unção em nossa vida, mais graça na nossa vida, mais humildade na nossa vida. Glória a Deus. Jamais estaremos aptos para vivermos o propósito divino se antes passarmos pela prensa do Senhor. Eita glória. Louvado seja Deus. E muitas das vezes você pensa assim, não, eu vou desanimar. O processo está muito longo, parece que não tem fim. Né? Mas eu digo para você, através do nosso Deus, não desista, fica firme. É o Senhor que está te provando muitas das vezes. Louvado seja Deus. Como a uva quando está sendo prensada para extrair o vinho, ou como a azeitona sendo esmagada a fim de ser transformada no azeite da unção. Para gerar unção, o Senhor submete a nós, aleluia, muitas das vezes em provações. Louvado seja Deus. Processos dolorosos, mas Deus é conosco para nos garantir a vitória. Fica firme, você é vaso do Senhor. Fica firme, você tem um chamado do Senhor. Louvado seja Deus. Deus está na sua vida para garantir a sua vitória. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Você que não aceitou Jesus, que queira aceitar o Senhor, aleluia, coloca a sua mão no seu coração, feche os teus olhos. Se não puder, ore comigo em espírito. E também você que quer voltar para a casa do Senhor, volte para a casa do Senhor. Aleluia. Você que está firme, continue firme. Jesus está voltando. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as mensagens. E compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, canal A Família de Jesus. Amém? E que o Senhor Jesus venha te abençoar de forma gloriosa. Em nome do Senhor. Jesus querido, Jesus maravilhoso. Eu te entrego, Senhor, os meus irmãos que estão aceitando o Senhor como Salvador nas suas mãos. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida e sela com teu sangue. Limpa eles, ó Pai. Limpa, meu Pai, de toda impureza, de todo pecado. Em nome de Jesus Cristo, que você repita comigo. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, sela com teu sangue. Limpa-me, Senhor, de todo pecado, de toda impureza, de toda imundícia. Eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida e que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa os irmãos que estão voltando para a casa do Senhor. Abençoa, sim, meu Pai, a cada inscrito do canal e aqueles que ainda irão chegar, Pai amado. Abençoa, guarda, livra do mal, dando saúde, a prosperidade e a vitória do Senhor seja eternamente na vida de todos nós. Que nós possamos estar firmes, Senhor. Aleluia. Servindo ao Senhor em todo o tempo, até o dia da volta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um pouquinho corrido devido o celular que ele tem pouca memória, irmãos. E muitas vezes não dá para falar muito, senão o vídeo até some. Mas que Deus venha te abençoar, venha te dar graça, venha te dar vitória, viu? Que a porção dobrada de Deus seja sobre a sua vida, a unção de Deus nunca venha faltar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, viu? Você que ainda não faz parte da nossa família, então esteja à vontade, entre para casa e seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.